Eu tenho que morrer muito de hemofília, não tem que Israel e os Estados Unidos destruíram as maiores instalações subterrâneas de produção de bombas do Irã. Na noite de 22 de março, bombardeiros B-1 Lancer e jatos furtivos F-35I Adir estavam deslizando em direção ao leste de Teherã. O alvo era Damavand, localizado 50 quilômetros a leste de Teherã, um enorme laboratório subterrâneo de bombas escondido no corredor estratégico entre o complexo de aviação Kogir e a instalação nuclear de Parchin, os corações gêmeos dos programas de mísseis e nuclear do Irã. O Irã havia escolhido especificamente este local, suficientemente próximo da capital para facilitar a logística, mas montanhoso o bastante para oferecer proteção contra ataques. Imagens de satélite mostraram que a densidade de defesas aéreas ao redor da instalação era maior do que em qualquer outra região do Irã. O regime estava protegendo este local acima de tudo. Normalmente, alcançar este local era quase impossível, mas as ondas de ataques que continuavam desde 28 de fevereiro haviam desmantelado sistematicamente o escudo. S-300, Mavar 373, radares, centros de comando. O escudo de Damavand havia caído. A primeira fase da operação começou com guerra eletrônica. Os F-35 mini bloquearam os últimos radares restantes com guerra eletrônica. Os sistemas de alerta antecipado foram cegados. Em seguida, os F-35I e F-16B Sufas aproximaram-se do alvo, e os primeiros ataques foram direcionados às entradas dos túneis. Essas entradas não são portas comuns. De acordo com um relatório vazado pela oposição iraniana anos atrás, o túnel principal em Kogir tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento, 12 metros de largura e se ramifica em 6 túneis laterais de meio quilômetro de comprimento, uma cidade subterrânea reforçada com concreto, enterrada de 20 a 100 metros de profundidade no núcleo da montanha. Os esquadrões de F-15I Ra'an começaram a lançar bombas Jodhan, equipadas com ogivas Belu-109 de 2.000 libras nas entradas dos túneis. Tudo isso é em preparação para o pesado bombardeio dos B-1B Lancers. O grupo Shahid Hamad, o maior fabricante de mísseis balísticos do Irã, estava realizando a produção de corpos e a montagem final no maior túnel. O grupo Bakari estava realizando a produção em massa da família de mísseis Fateh-110 em 5 instalações separadas. A linha de produção do míssil balístico Haj Qassem, com um alcance de 1.400 quilômetros capaz de alcançar Israel, também estava localizada nesses túneis. Os armazéns continham centenas de mísseis prontos para lançamento, milhares de toneladas de combustível sólido para foguetes e componentes de combustível aguardando mistura em misturadores planetários. As explosões secundárias, que duraram minutos nos vídeos, servem como prova da escala desses estoques. JDAMs destruíram simultaneamente múltiplos pontos de entrada, e as centenas de pessoas dentro, montadores de Hamad, técnicos de Bakari, engenheiros de orientação, especialistas em ogivas, de repente perderam contato com o mundo exterior. As rotas de saída foram seladas, a ventilação cessou. Quando as entradas desabaram, a fase mais brutal da operação começou. Centenas de pessoas dentro, engenheiros, técnicos, soldados, de repente perderam contato com o mundo exterior. As rotas de saída foram bloqueadas, tornando impossível uma evacuação de emergência. Mas desabar as entradas não foi suficiente. Os verdadeiros alvos estavam bem no interior da montanha. Bombardeiros americanos B-1B Lancer lançaram bombas de penetração GBU-72 de 5.000 libras. Essas bombas penetram concreto e rocha para alcançar o interior do túnel, onde detonam, visando as unidades de mistura de combustível sólido que abrigam os misturadores planetários, os suportes de teste de motores de mísseis e as linhas de montagem final. Essas máquinas estão sujeitas a controles internacionais de exportação, e o Irã as obtém por meio de canais ilícitos. Sua perda cria uma lacuna que levará anos para ser preenchida. Na operação israelense de outubro de 2024, 12 misturadores planetários em Kogir foram destruídos. Mas durante aquele ataque, as defesas aéreas ainda estavam ativas, as durações dos voos eram curtas e não havia tempo para ataques repetidos. Em 2026, as condições são totalmente diferentes. As defesas aéreas colapsaram e as aeronaves da coalizão podem conduzir operações por horas. As GBU-72 forneceram poder de penetração suficiente para os túneis em Damavand, que tinham de 20 a 100 metros de profundidade. As GBU-28, bombas destruidoras de bunkers guiadas por laser, miraram entradas mais profundas. Edifícios administrativos, centros de logística e abrigos de pessoal, devido às suas altas velocidades, tornando-os impossíveis de interceptar.
De acordo com um relatório da Reuters, essas estruturas estavam cercadas por barreiras de terra para evitar que uma explosão em um edifício se espalhasse para outro. Essa precaução em si é uma admissão de quão explosivo era o material dentro. O ritmo dos ataques naquela noite foi intenso. Parte dos túneis se estendia até o Monte Caxefide ao norte, 300 metros acima do terreno circundante, abrigando um segundo complexo subterrâneo. Dada essa estrutura em camadas, é inevitável que dezenas de caças fossem designados para um único complexo. E então as reações em cadeia começaram. Bombas atingindo as instalações de armazenamento incendiaram milhares de toneladas de combustível sólido para foguetes e munições prontas para uso. Em vídeos capturados por moradores locais, o céu iluminou-se de laranja e explosões secundárias puderam ser ouvidas por minutos a fio. Além disso, Damavand não estava sendo atingido pela primeira vez. No dia 5 de março, os Estados Unidos atacaram a mesma área, resultando em uma explosão massiva na guarnição Haidar Karar do IRGC. O dia 22 de março marcou a segunda onda. Estruturas que não tinham sido completamente destruídas no primeiro ataque foram alvo. A estratégia da coalizão: atacar, avaliar via satélite, retornar e terminar o trabalho. O Irã tenta reabrir os pontos de acesso dentro de 48 horas. A coalizão monitora e ataca novamente. As forças de defesa de Israel listaram 4 categorias adicionais de alvos naquela mesma noite: um depósito de mísseis antiaéreos, uma fábrica de armas do Ministério da Defesa, uma instalação de produção do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e uma sede do Ministério da Inteligência. E Damavand não foi o único alvo de 21 a 23 de março. Toda a cadeia da infraestrutura subterrânea de armas do Irã foi sistematicamente atacada. No sul do Irã, um depósito de munições sob estruturas reforçadas na base de treinamento naval de Sirjan sofreu um forte impacto em 21 de março. Contas de OSINT descrevem isso como a maior explosão que vimos até agora. As imagens mostram uma coluna de fogo massiva e explosões secundárias que duram minutos, prova de que o depósito estava cheio e os estoques detonaram em uma reação em cadeia. A base de mísseis balísticos de Rajiabad, não longe de Sirjan, outra cidade de mísseis na província de Hormozgan, foi atingida por B-2 Spirits nos primeiros dias da guerra. A concentração de alvos no sul indica que a infraestrutura naval e de mísseis do Irã, ao longo da costa de Hormuz, está sendo sistematicamente desmantelada. O depósito de munições na base aérea de Desful Vadati também foi destruído em uma explosão massiva durante o mesmo período. Desful está localizada no oeste do Irã, perto da fronteira com o Iraque. Uma parte significativa dos lançamentos de mísseis balísticos direcionados a Israel foi coordenada a partir desta região. As imagens da explosão mostram claramente uma série de explosões secundárias. A coalizão está sistematicamente mirando não apenas fábricas, mas também estoques. As operações de 21 a 23 de março não ocorreram em um vácuo. Desde o final de fevereiro, cada elo na cadeia de produção de mísseis e drones do Irã foi alvo, e até o final de março, quase toda a cadeia havia sido rompida. A unidade de defesa ao sul do complexo nuclear em Isfahan foi atingida 2 vezes entre 6 e 18 de março. O primeiro ataque destruiu as estruturas acima do solo, enquanto o segundo colapsou as conexões subterrâneas. Esta instalação servia como o centro de comando e controle para a proteção física do complexo nuclear de Isfahan, e incluía um complexo de túneis construído por volta de 2007. Ambas as entradas dos túneis foram atingidas. A unidade de resfriamento, protegida por uma barreira de concreto, foi destruída, e a seção subterrânea colapsou durante o segundo ataque. Este ataque tem implicações críticas para o programa nuclear. Mesmo que as instalações nucleares de Isfahan em si não tenham sido atacadas, sua camada de defesa e controle foi eliminada. Com o centro de comando e controle destruído, a coordenação de segurança da instalação nuclear, o sistema de alerta antecipado e as capacidades de resposta a emergências também colapsaram. Mesmo que a instalação permaneça fisicamente intacta, agora está em defesa. A fábrica de drones no distrito de Khomeini-Shah, em Isfahan, foi completamente destruída entre 8 e 11 de março. Esta era a instalação onde o Irã produzia seus drones Kamikaze Shahed. As imagens de satélite de antes e depois divulgadas pelo CENTCOM são impressionantes. Uma fábrica ativa em 3 de março, escombros irreconhecíveis em 12 de março. A fábrica da Advanced Fiber Development Company, ao sul de Qazvin, foi destruída entre 5 e 17 de março. Por que esta empresa é significativa? Ela produzia fibra de carbono, um material crítico para a estrutura leve, mas durável, dos corpos de mísseis balísticos.
O Tesouro dos Estados Unidos havia sancionado a empresa em maio de 2025 devido aos seus laços com a Força Aérea do IRGC. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel em Farsi alertou o público antes do ataque, e imagens de satélite subsequentes mostraram as estruturas principais completamente destruídas. A instalação de montagem de mísseis balísticos, Ku-e-Bar Jamali, parte do complexo Khojir e o coração da capacidade de montagem final de mísseis do Irã, sofreu danos graves no dia 7 de março. Esta instalação, afiliada ao grupo industrial Shahid Hemat, era a etapa final onde os componentes eram montados em mísseis. As imagens de antes e depois do CENTCOM confirmaram que as linhas de montagem foram tornadas inoperantes. Uma fábrica de turbinas na cidade industrial Shokohi, em Qom, foi atingida. Componentes críticos para motores de mísseis e drones eram produzidos aqui. O aeroporto próximo também foi alvo, e a instalação de produção de mísseis a leste de Teherã, a instalação atingida nos primeiros dias da campanha com o CENTCOM, documentando a destruição de seus edifícios de montagem final através de imagens, mostrou mais danos em novas filmagens de meados de março. A coalizão estava retornando aos mesmos alvos para completar a destruição restante. Um dos alvos mais críticos em todas essas operações é uma máquina que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, o misturador planetário. Esses misturadores industriais massivos são usados para misturar homogeneamente os componentes do combustível sólido de foguetes. A produção de motores de combustível sólido, o coração dos mísseis balísticos, é impossível sem eles, e essas máquinas estão sujeitas a controles internacionais de exportação. O Irã não pode comprá-los no mercado aberto. Ele os adquire por meio de canais ilícitos, contornando as sanções. Perder um misturador planetário significa que pode levar meses até anos para obter uma substituição. Uma análise do Centro James Martin identificou danos extensos nas instalações de misturadores e fundição em Khojir. Quando você coloca isso dentro da cadeia de produção de mísseis, o quadro fica claro. A fábrica de corpos de fibra de carbono em Qazvin foi destruída. As instalações de mistura de combustível sólido em Khojir foram atingidas. As linhas de montagem final em Ku-e-Bar Jamali foram destruídas. A fábrica de turbinas e motores em Qom foi demolida. A instalação de produção de drones Shahed em Khomeini Shah foi arrasada. Depósitos de munição em Sirjan e Desful foram explodidos. O centro de comando e controle em Isfahan desabou. Cada elo na cadeia, desde as matérias-primas até os produtos acabados, e daí para o armazenamento. Aqui, a análise-chave que surge é esta. Quando uma coalizão de 22 nações representando uma parte significativa do poder aéreo e naval do mundo está à sua porta, quais opções militares restam? Em um cenário de guerra convencional onde forças regulares se enfrentam, a probabilidade de sobrevivência das forças militares iranianas é, de acordo com os cálculos dos analistas militares, próxima de zero. As fragatas da geração mais antiga e os barcos de ataque de pequeno porte no inventário da Guarda Revolucionária são capazes de ser devastados em segundos dentro do enorme anel de morte formado por jatos lançados de porta-aviões e sistemas de combate Aegis. Dentro desta equação sem esperança, o caminho que Teherã está seguindo não é uma estratégia de vitória, mas uma doutrina de negação de acesso focada em fechar a área para o inimigo. Eles possuem apenas 3 cartas assimétricas, difíceis de implementar, mas que abrigam um perigo potencial. A primeira opção envolve operações de mineração encobertas. Está sendo avaliado um cenário em que minas inteligentes são implantadas à noite nos pontos cegos do estreito usando mini-submarinos da classe Gadir, que não deixam assinatura de radar, e embarcações disfarçadas de barcos de pesca civis. A segunda opção é explorar o terreno acidentado da costa. O plano é lançar ataque surpresa em navios da coalizão, usando mísseis antinavio das classes Nor e Kader, disparados de túneis labirínticos escavados nas encostas íngremes da Cordilheira de Zagros voltada para o Golfo. A terceira e última carta é lançar procuradores regionais na briga. Ao ordenar aos Houthis no Iêmen que ataquem rotas comerciais no Mar Vermelho, o objetivo é dividir a atenção e o poder de fogo da frota internacional entre Bab el-Mandeb e o Estreito de Hormuz. No entanto, nenhuma dessas medidas tem peso suficiente para derrotar militarmente a coalizão. O objetivo é elevar os custos de seguro a níveis astronômicos ao atingir um petroleiro ocidental ou um caça-minas. O objetivo é quebrar a vontade política da coalizão, criando pânico na esfera pública global. Esta abordagem é menos uma jogada militar magistral e mais a própria personificação de uma doutrina suicida assimétrica de alto risco destinada ao fracasso. O resumo estratégico deste quadro sombrio revela um dos enormes efeitos bumerangue raramente vistos na história geopolítica.
Enquanto os tomadores de decisão em Teherã assumiram que fechar os portões do Estreito de Hormuz colocaria a economia global de joelhos, eles caíram na armadilha que haviam armado. Todas as pontes diplomáticas e econômicas para o continente europeu foram irrevogavelmente destruídas. Elementos militares foram incorporados em redes terroristas globais e as marinhas modernas de 22 nações foram convidadas para suas próprias costas. Enquanto Pequim e Moscou observavam essa derrota estratégica de longe e em silêncio, as superpotências mundiais entraram na briga sem hesitação para proteger seus próprios interesses econômicos. A famosa carta de chantagem do Irã foi queimada na mesa. Presa dentro do ponto de estrangulamento assimétrico que criaram e cercada por uma força militar massiva, Teherã está sendo deixada para se afogar impotente no centro da tempestade que desencadeou. O grande esquema do regime foi esmagado por uma derrota esmagadora em suas próprias águas. A única questão restante: Teherã aceitará este cerco e se sentará à mesa ou queimará suas últimas cartas e será enterrada na escuridão do desespero. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos